Amém, irmãos? O resultado desta alegria que estamos sentindo neste lugar é exatamente o tema da mensagem desta noite. Essa alegria se dá na sua vida, na minha vida, porque verdadeiramente somos herdeiros do amor de Deus. É o amor de Deus que opera isso em nós. A certeza de que temos, de que Ele tem nos dado o melhor, mesmo nós não sendo merecedores, pecadores, falhos, mas a sua graça, ela é abundante no nosso meio. Bendito seja o nome do Senhor. O texto para a nossa meditação hoje está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso número 12. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja estará sentada. Meus amados, como nós já adiantamos, o tema da mensagem é a respeito de algo que nós recebemos, não porque somos melhores, temos qualidades, mas a condição de herdeiro que Deus nos dá pelo seu amor é algo que o próprio Espírito Santo tem feito isso no nosso viver, na nossa vida. E essa a condição que chegamos muitas vezes neste lugar. Quem éramos nós? Nós não éramos dignos de estarmos na sua presença, mas através do seu amor e do tema desta noite, que é a adoção, através desta bênção que Deus proporcionou a cada um de nós, hoje nós temos a nossa certeza de que Deus tem cuidado das nossas vidas, Deus tem operado neste lugar, Deus tem fortificado as nossas mãos, e esta bênção que nós recebemos todos os dias. E quando nós começamos a meditar um pouquinho na carta de Paulo aos Romanos, ela é considerada um dos maiores livros do Novo Testamento. A importância que ela traz, a influência que esta carta ela traz para a igreja, para a teologia. E interessante que, através desta carta, Deus ele dá um entendimento de tudo aquilo que são a bênção de Deus, que é as maiores, o entendimento da Bíblia. Então, na verdade, Romanos, para nós, ela é uma enciclopédia, algo tremendo, maravilhoso. E interessante que o apóstolo Paulo, ele aqui, na carta aos Romanos, ele é uma carta diferente das demais.
é uma carta diferente das demais. Apesar de ser uma carta escrita para os romanos, para a igreja que estava em Roma, mas ela tem fundamentos bíblicos que nós precisamos compreender. E aqui nós citamos alguns temas abordados pela carta aos Romanos. O primeiro tema que é abordado na carta aos Romanos é a unidade da igreja. A igreja, ela não é formada por uma placa, por uma denominação, mas ela é formada por homens e mulheres. Era este o entendimento que o apóstolo Paulo ele queria tratar com a igreja, com aqueles irmãos ali que viviam um certo conflito, porque os judeus não aceitavam muito bem a doutrina que Paulo estava exercendo, e havia um conflito interno, mas o apóstolo Paulo ele queria mostrar claramente que a unidade ela é importante para a igreja. A outra situação é mostrar a universalidade do pecado. Porque muitas vezes o judeu achava que ele não precisava do perdão de Deus por ser judeu. Mas a própria carta de Romanos, ela descreve claramente que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Outro tema também que é manifestado na carta aos Romanos é a justiça de Deus. Não é a justiça do homem. A justiça de Deus, ela foi manifestada na cruz do Calvário. Ela revelou o grande amor de Deus, não pelos nossos pecados, mas pelo pecador. É uma das abordagens. A justificação pela fé. Porque hoje nós compreendemos muito bem que a justificação nossa não é pelas obras, mas é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus. Era um dos temas que era abordado no livro de Romanos. O quinto era proclamar a nova vida que temos em Cristo Jesus. Era a certeza que Paulo queria expressar nesta carta para falar àqueles irmãos que a importância de termos uma nova vida, de não vivermos essa vida nossa, essa vida de conflitos, mas ter uma nova vida na presença do Senhor, uma vida de vitória. Em sétimo lugar, revelar a soberania de Deus. Eu confesso aos irmãos que eu estava lendo o capítulo 9 de Romanos e fala exatamente da soberania de Deus. A soberania de Deus é algo tremendo. A soberania de Deus nós começamos a entender que não foi eu que escolhi ao Senhor, mas o Senhor é que me escolheu. O Senhor que te escolheu. O Senhor te escolheu neste lugar, meu amado. Deus é que nos escolhe, louvado seja o nome do Senhor. E também mostra a necessidade vital do nosso relacionamento transformado, mostrando nosso relacionamento com Deus, com o próximo, com o inimigo, com as autoridades. A história, meus amados, ela mostra que alguns homens eles foram impactados quando começaram a se debruçar no livro de Romanos. Agostinho de Hipona, John Wesley, Martinho Lutero, João Calvino. Esses homens ficaram maravilhados quando eles começaram a entender que toda doutrina relacionada à salvação, ela estava descrita no livro de Romanos. E há um consenso que Paulo escreveu essa carta aproximadamente no ano 58, aproximadamente. O interessante é que a igreja de Roma ela não foi visitada por Paulo. Ele preso, ele escreve essa carta, e esta carta ela é levada por uma irmã de uma igreja da Cencreia, uma pequena cidade que ficava mais ou menos a 12 quilômetros de Corinto. Então, essa irmã, ela que foi levar essa carta a esses irmãos. O texto que nós lemos aqui, no verso 12, diz assim: assim, pois, irmãos, nós somos devedores, não da carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. O que o apóstolo Paulo, meus amados, estava querendo expressar através desse texto? Que nós não somos devedores
da carne, nós somos devedores do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós, Ele nos dá a capacidade de vivermos uma nova vida na sua presença. Então era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, porque o Espírito Santo, ele é a fonte que nos conduz a uma santidade ao Senhor. A mesma orientação que o apóstolo Paulo estava trazendo àquela igreja, hoje o Senhor traz para nós, para nos confrontar e nos dar a condição de entendermos que somos devedores não da carne, das inclinações carnais que estão dentro de nós, que muitas vezes são maiores do que nós. Mas ele fala, meus amados, nós somos devedores do Espírito Santo de Deus. Então ele começa a dizer, no verso 13, ele diz assim, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificados as obras do corpo. Então ele está mostrando claramente no verso 13 que nós temos apenas dois estilos de vida. Hoje nós não temos meio termo com relação à palavra de Deus. Ou você está dentro do padrão bíblico que o Espírito Santo tem nos dado, ou estamos vivendo as situações carnais, que é muito natural nosso próprio do homem. Então ele fala, nós precisamos viver segundo o Espírito Santo. Porque se viver segundo a carne, nós seremos mortos e precisamos viver uma experiência nova com o Senhor. O verso 14 diz assim, porque todos eles foram guiados, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele traz um ensinamento claro para nós. Ele diz claramente, apenas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Hoje, no mundo que vivemos, a pessoa fala, mas todos nós somos filhos de Deus, né? Aqui Paulo traz duas grandes verdades, mostrando que a paternidade de Deus não é universal. Então, há uma condição para sermos filhos de Deus. Há uma condição, porque ele mesmo fala, para ser filho de Deus, nós não podemos ser guiados pela nossa carne, pela nossa razão, pelo nosso entendimento, mas precisamos urgentemente ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, uma vez que somos guiados por Deus, o que prevalece no nosso coração não é a vontade humana, mas é a vontade de Deus. Então, porque uma vez tendo essa garantia, somos guiados pelo Senhor, verdadeiramente somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos dá a condição, porque o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então ele faz isso por nós, ele nos toma pela mão, ele nos dirige na sua presença, ele nos mostra o caminho da obediência, e isso não significa também que o Espírito Santo, ele nos coage a obrigar a fazer algo, mas ele não nos violenta, mas ele nos conduz, ele nos ensina. E o próprio Senhor Jesus, ele falou sobre isso ali em João 15, quando ele estava vivendo os últimos momentos ali, e estava ensinando os discípulos, ele diz que ele ia ao Pai, mas o Espírito Santo Consolador, ele estaria presente para nos auxiliar, para ser o nosso companheiro, o nosso ajudador. Então, no verso 15, nós vamos falar um pouquinho sobre a adoção. Diz assim o texto. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados,
mas recebeste o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Nós vamos entrar num ponto importante da mensagem e nós vamos pensar na nossa sociedade. Hoje, algumas famílias na nossa sociedade, eles, por alguma situação da vida, eles não tiveram algum impedimento de ter filhos, não é verdade? Então, não geraram filhos biológicos. Mas eles podem optar por filhos adotivos. Na nossa sociedade, é possível ter filhos biológicos sem planejamento? Sim. Muitas vezes a família está lá, casada, né, o pai, a mãe, e daqui a pouco a mulher fala, olha, estou grávida. Aí o pai, poxa, a gente não planejou, né, essa situação, mas vamos seguindo, né, vamos nos planejar aqui, vamos preparar tudo, e no final é uma bênção maravilhosa, e assim acontece com muitas famílias, e muitas vezes é planejado, mas interessante que eu quero colocar para os irmãos é que não existe acidentes quando o filho ele é adotivo. Porque o filho adotivo, ele é pensado, ele é planejado, ele é desejado, ele é buscado. Eu quero que os irmãos reflitam sobre isso. A paternidade de Deus na nossa vida, ela está envolvida naquilo que o próprio texto nos está dizendo. Ele está falando exatamente, o apóstolo Paulo está expressando ali, está trazendo algo para a igreja, para dizer claramente que Deus, o nosso Pai, Ele escolheu cada um de nós. Não foi porque éramos melhores, os mais bonitos, mas Deus nos escolheu. E o interessante é que o filho adotado, né, quando na situação natural, o filho adotado vai lá, a pessoa vai adotar uma criança, ela não fala, olha, eu quero ser o seu filho. Mas o olhar do pai, ele vai escolher o filho amado. E essa é a condição que nós temos que entender. O termo Abba Pai, que nós lemos aqui, ele é um termo aramaico. Ele quer dizer pai. Então, o termo pater, que é o termo grego, é um termo grego. Então, significa pai, pai. Então, esse texto, Abba Pai, ele aparece 3 vezes no Novo Testamento, do Evangelho de Marcos, quando Jesus está no Getsêmani e diz assim, Abba Pai, que não seja feita a minha vontade, mas passa de mim esse cálice, que seja feita a tua vontade. Na carta aos Romanos, que nós lemos aqui, e na carta de Gálatas 4:6. Então, Abba Pai, na linguagem figurada, paterna do judaísmo, era a expressão respeitosa que os filhos tinham com os seus mestres rabinos. E nós vamos entender o porquê que Paulo usou este termo exatamente aqui nesta igreja de Roma. Para entendermos um pouquinho do contexto desta palavra, nós precisamos compreender um pouquinho os primórdios dos direitos romanos. Havia uma lei em Roma que se chamava Pátria Potesta. Era uma lei que dava a autoridade ao pai de adotar a quem ele quiser. Então, a pessoa, ela tinha seus filhos lá, grandes, ou era um imperador, ou um rei, ou qualquer pessoa de bens, e ela, por alguma situação, ela adotava um filho, e a lei dava essa garantia. Então, esta palavra, ela traz a relação dos direitos
e privilégios da responsabilidade. O termo adoção significa ser aceito na família do filho adotado, do filho adulto. E é interessante que para nós não é diferente, que na paternidade de Deus, Deus escolheu te amar. Nos adotou para nos redimir, nos deu a condição de sermos os seus filhos e segundo a natureza. As consequências, né, desta adoção, quais eram as consequências dessa adoção? Por exemplo, o pai adotava um filho de maior idade e ele perdia todos os direitos da família antiga. Então, assim, eu sou André, eu fui adotado, então meu pai, a minha família antiga, acabou os direitos da família antiga e ele ganhava novos direitos do filho legítimo da nova família. O filho herdeiro adotivo tornava-se herdeiro dos bens do pai. Ainda que nascessem outros filhos, essa relação não mudava. Legalmente, a vida antiga do filho ficava completamente apagada. Por exemplo, todas as dívidas eram canceladas. E o que isso traz para nós, meus amados? Deus, pelo seu amor, pela soberania que há nele, um dia também Ele olhou para nós e nos adotou como filhos, para sermos participantes não de uma herança terrena, passageira, mas de uma herança eterna. Bendito seja o nome do Senhor. A pessoa adotada era considerada uma pessoa nova. Os olhos da lei estavam sobre aquela pessoa. Nós não precisamos viver inseguros, atormentados pelo medo, porque nós não recebemos o espírito de escravidão, mas sim baseados na adoção a qual clamamos Abba Pai. Então, era um privilégio, na época, que alguém fosse adotado. E um personagem da história que nós conhecemos é Nero. Nero, o imperador, foi adotado por Cláudio. O imperador Cláudio não tinha parentesco algum, mas ele adotou Nero, e Nero, depois da morte de Cláudio, ele que assumiu o trono naqueles dias ali, e houve aquela grande dificuldade, onde ele acusou, né, a igreja de ter colocado fogo em Roma. Então, os privilégios da adoção de Deus, meus amados, o que nós podemos acrescentar para o nosso coração? Primeiro, quando Deus nos adota, o privilégio que nós temos é chamar Deus de Pai. Antes éramos apenas criaturas, pobres mortais, homens pecadores, miseráveis, mas hoje, através da misericórdia de Deus, através deste amor que não falha, nós podemos dizer que Deus é o nosso Pai. O segundo privilégio que nós temos é que, quando Deus nos adota, automaticamente o nosso passado ele é apagado. Há um texto que diz que Deus esquece, Deus lança para trás todas as nossas transgressões, os nossos pecados. Nós precisamos entender, meus amados, como Deus ele trabalha conosco. Então, o passado é cancelado, as dívidas apagadas, nos convertemos novamente, nós realmente entregamos a nossa vida ao Senhor. Não fizemos nada para merecer este amor. O que nós fazemos para merecer este amor? Mas é a graça de Deus que nos alcançou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele tomou o pecador perdido, desamparado, ferido, pobre, carregado de dívidas, e nos deu, primeiramente, uma família. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós somos privilegiados, porque somos famílias de Deus.
O nosso nome não está mais registrado no cartório da cidade, mas ele está registrado no céu. Essa é a bênção que nós temos na presença do Senhor. Sabermos que agora nós não estamos dispersos num mundo de pecado, mas agora nós temos o amor do Pai, nós temos o conselho do Pai, nós temos o Pai próximo de nós vivemos a intimidade do Pai, nós precisamos estar acolhidos pelo Pai. Então essa era aquilo que o apóstolo Paulo ele que estava dizendo num contexto histórico daquela época. Por isso que ele fala que agora somos adotados, nós temos esses privilégios que o Espírito Santo tem nos dado, louvado seja o nome do Senhor. No verso 16, o texto diz assim: o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Paulo, novamente, ele usa uma figura da adoção romana, porque quando a pessoa queria adotar uma outra pessoa adulta, naquela época, ela era levada ao magistrado e na presença de 7 pessoas, era confirmado que realmente aquela pessoa foi adotada pelo pai. E o texto ele fala claramente isso. O Espírito Santo de Deus, meus amados, ele testifica que você é filho de Deus. Que nós temos direitos, não por merecimentos, mas porque Ele viu em nós, Ele nos amou, Ele viu a miséria do nosso coração. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala dessa testemunha, né? Eles testemunhavam que aquele pai estava realmente confirmando aquele ato. Então, estava garantindo ali, dizendo assim, o próprio Paulo, o próprio Espírito Santo, ele é testemunha fiel na nossa adoção, que agora nós não temos uma nova família, nós temos agora uma nova família, é a família de Deus, bendito seja o nome do Senhor. No verso 17, ele começa dizendo, para encerrar aqui, diz assim: se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se de fato participamos dos sofrimentos, e também participaremos da sua glória. No tempo dos patriarcas da lei, o pai, ele dividia a sua propriedade para os seus filhos. O filho mais velho, ele recebia a maior parte da herança. Então, figuramente, Deus, o próprio texto está dizendo que Jesus, ele é herdeiro das heranças de Deus. E nós somos co-herdeiros, participantes de todas as heranças que Deus tem para nós. E a maior herança que nós temos hoje, meus amados, que é aquilo que devemos preservar, é a coroa da vida. É sabermos que um dia o Senhor virá dos altos céus e buscará um povo remido, lavado pelo sangue do Cordeiro Jesus. Nós somos participantes desta herança maravilhosa, porque aquilo que Cristo herdou, nós também herdaremos. Aquilo que Cristo herdou, nós também herdaremos. Aquilo que Cristo sofreu, e muitas vezes nós também sofremos, são as dificuldades, são as lutas, são as aflições desta vida, mas se Cristo também ressuscitou, como diz o texto, nós também ressuscitaremos, bendito seja o nome do Senhor. Então, esta era a forma que o Espírito Santo estava tratando com aquela igreja, e era a forma que Deus tem tratado conosco. Então hoje, apesar de nossas falhas, quanto nós falhamos,
Quantas vezes nós agimos de forma errada? Quantas vezes nós pecamos? Mas Deus, Ele está sempre pronto a te aconselhar. E a palavra do Senhor, meus amados, é aquilo que nos traz conselho para a alma. A palavra do Senhor é aquilo que nos coloca de pé na sua presença, que fortalece os nossos joelhos, que nos dá a condição de alcançarmos, né, o entendimento. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu me sinto o mais miserável de todos os homens, como diz o apóstolo Paulo. Mas mesmo assim, dentro de toda essa dificuldade que nós vivemos, nós sabemos que tem um Deus que nos ama, que tem um Deus que como pai que nós somos, amamos o nosso filho, queremos o melhor para o nosso filho. Deus também, na sua misericórdia, no seu amor, Ele nos acolhe, Ele nos sustenta, Ele fortalece a nossa vida, Ele nos coloca de pé a cada dia. Não é agrado de Deus caminharmos em caminhos tortuosos. Não é desejo do Pai vivermos a concupiscência da carne, os desejos carnais. Nós precisamos mudar a cada dia. Nós precisamos entender que nós somos filhos adotados. O Espírito Santo testifica isso em nós. E nós precisamos mudar os nossos conceitos. E era exatamente esse conceito que Paulo queria transmitir à igreja de Roma. E não é diferente dos nossos dias. O mesmo Espírito Santo que testificou na vida de Paulo é o mesmo Espírito Santo que testifica neste lugar. Será que você pode dizer, Abba, Pai? Será que você pode dizer, Pai querido, Pai amado, Pai próximo? Esse é o grande desafio que nós temos. E nós precisamos realmente viver essa experiência no Senhor. Que o Senhor possa fortalecer o nosso coração a cada dia. Que a nossa vida ela esteja debaixo da misericórdia, do amor de Deus. Precisamos, meus amados, render as nossas vidas a cada dia ao Senhor, confessar mesmo os nossos pecados, nos arrependermos das nossas falhas, andarmos realmente em novidade de vida e fazendo assim, certamente o nome de Deus será glorificado. Que Deus nos abençoe nesta noite. Convidamos a igreja a estar de pé, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos que Tua graça seja abundante, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar, vencer. Opera, Senhor, neste lugar, Senhor. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável.
conhecer-te, ouvir teus segredos. Glória a Deus. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Glória a Jesus. Para mim. Adore o nome do Senhor. Sinta o amor de Deus para a sua vida. Ele te ama. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra se é bem melhor o teu plano. Glória a Jesus. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. Glória a Jesus. Aleluia. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Este amor nos alcance. Glória a Deus. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Aleluia. Para mim. Glórias ao teu nome, Senhor. Exalta o teu nome. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Glória a Jesus. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Glória a Deus. Para mim. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Queremos a Ti, Senhor. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Aleluia. Glória a Deus.